primeiro dia nós vimos as tendências da igreja evangélica, as positivas e as negativas do Brasil hoje. No segundo dia nós falamos sobre a crise do ser, a insustentável leveza do ser individual evangélico, do pastor, da igreja. Ontem nós vimos a crise do fazer. Vimos que fazer sem ser é tragédia, fazer sem unidade é escândalo, fazer sem profundidade não muda a história. Hoje nós vamos ver a crise do poder, tentar discernir quais são os poderes com os quais nós estamos lidando no fazer a missão e no ser cristão. Isso porque a igreja evangélica não tem sido apenas fraca na questão do ser e do fazer. Ela também tem sido um tanto fraca na questão da compreensão do poder, da natureza do poder, da dimensionalidade do poder, da espiritualidade do poder, dos perigos do poder e das possibilidades do poder. Prova disso, por exemplo, é que na igreja de um amigo meu, um grupo se reuniu nas vésperas das eleições passadas para amarrar o espírito de corrupção que pairava sobre a cidade dele. E eles amarraram os espíritos, deram nó, passaram o cadeado, fizeram tudo a noite inteira. No dia seguinte, o mais corrupto de todos os políticos foi eleito. E me parece que eles estavam amarrando o poder errado na dimensão errada. Não era só questão de amarrar lá. Tinha alguma coisa a ser amarrada aqui. Ou ainda, quando a gente vê algumas pessoas absolutamente apavoradas com o poder institucional da igreja, fogem disso e às vezes acabam se envolvendo sem o nome da institucionalidade, mas numa hierarquia de poder que é tão forte quanto o poder institucional da denominação. Ou ainda um outro exemplo, os políticos evangélicos que têm sido eleitos, ido para Brasília, ou para as câmaras de vereadores, ou para as assembleias legislativas, e vão apenas achando que estão lidando com uma dimensão do poder, sem nenhuma consciência das implicações profundas do poder político, do poder econômico, e de como essas coisas têm a sua espiritualidade enraizada no cerne da vida, e se a gente não souber discerni-las, a gente acaba se emaranhando na teia que está aí, e às vezes sem podermos sair delas ilesos. A fim de aprendermos a lidar com a questão do poder, nós temos que discernir 5 coisas nesta manhã. A primeira, o que é que o Novo Testamento chama de poder? Segundo, quais são as fontes negativas do poder que assolam a pessoa humana? Terceiro, as dimensões do poder que Jesus experimentou no seu viver histórico. Quarto, a vivência do poder no projeto do reino de Deus. E por último, como foi que Jesus lidou com tais poderes e os exorcizou. Nós vamos então iniciar buscando discernimento daquilo que o Novo Testamento chama de poder. O que é que o Novo Testamento chama de poder? Preste atenção nisso, essas definições são absolutamente fundamentais. A linguagem do poder pervade todo o Novo Testamento. Nesta manhã eu quero apenas olhar para 10 palavras gregas que aparecem centenas de vezes no Novo Testamento, amarrando, definindo algumas dessas perspectivas do poder. Primeiro, a palavra arcontes, que significa governante ou homem poderoso, como em Mateus 20, 25. Ou a palavra basileis, que define reis e autoridades, conforme Lucas 22, 25. Ou a palavra aquieres, que define o sumo sacerdote, os postos elevados da religião, como em Lucas 24, 20. Ou então a palavra acanton, que define autoridades e que também é usado para o fariseu, enquanto pessoa que exerce poder religioso sobre outros, conforme em João capítulo 7, verso 48. Ou a palavra arcontes,
referindo-se aos anciãos do povo e às vezes a governantes, conforme em Atos 4:26. A palavra arcai, definindo anjos e principados e potestades espirituais, conforme em Romanos 8:38. Ou a palavra dinamei, conforme em Atos 4:7, para definir poder que emana de algum lugar, que mantém as coisas juntas. Ou a palavra onomati, conforme em Atos 4:7, que define um nome célebre, o nome de uma celebridade cujo poder emana do seu nome. Ou ainda a palavra dinamim ou sofian, que aparecem juntas em 1 Coríntios 1:24, para poder, sabedoria. E ainda a mesma palavra dinamim, poder, e exousia, autoridade, conforme em Lucas 9:11 e Apocalipse 7:13, para essas duas perspectivas do poder que brota de algum lugar e que se concentra numa autoridade que o exerce histórica e visivelmente. E ainda a palavra exousia, para autoridade, epitrofes, para uma comissão que recebe o poder de exercer essa autoridade, conforme em Atos 26:12. Essas são as 10 palavras mais comuns no Novo Testamento para definir poder. Diante disso tudo, nós podemos afirmar, e preste atenção nisso, que o Novo Testamento chama de poder os seguintes elementos da realidade. Quando você fala em poder, do ponto de vista do Novo Testamento, você está falando dos seguintes elementos. Número 1, agentes humanos, ou movimentos humanos, ou a religião, ou o Estado, ou a política, ou a filosofia, a ideologia, ou o saber intelectual e científico. O saber teológico também é associado a poder. A religiosidade fanática, como a dos fariseus, os anjos e os demônios, o nome de Jesus, que se diz que está acima de todo poder que se possa referir no céu ou na terra, as celebridades que exercem o poder pela via do que são, da impressão que causam, do carisma que possuem, o poder do Espírito, poder do Evangelho, que se diz é poder para a salvação, as investiduras espirituais dos líderes, através da imposição de mãos de religiosos ou através de delegação de poder que o Estado ou qualquer instituição lhes confere. A linguagem do poder no Novo Testamento, todavia, não é uma linguagem precisa. No entanto, é possível observar alguns padrões delas. Primeiro, arcon quase sempre se refere ao gabinete do Estado. Arque quase sempre se refere à estrutura do Estado que faz as coisas acontecer. Exousia, que aparece 102 vezes no Novo Testamento, 87 das quais tem a ver com o poder impessoal das instituições concretas. Portanto, 85% do uso se refere à dimensão estrutural da existência do poder que se alimenta de um outro poder anterior, abstrato e invisível. Dinamis é o poder pelo qual as leis são mantidas. Quiriotes indica o domínio, a área de ação, ou o território de poder de uma autoridade que diz: até aqui eu vou, dali eu não passo, meu escopo, minha área de poder é até aqui. E ele se sente de alguma forma amarrado e impossibilitado de ir dali adiante. Ou tronos designa um local onde o poder está: Palácio do Planalto, Washington DC, Kremlin, Champs-Élysées, o local onde o poder se assenta. Anomati designa a pessoa que na qualidade de celebridade exerce esse poder. Esses poderes são multidimensionais. E aí que eu gostaria que você prestasse toda a atenção que você pudesse. São celestiais e ao mesmo tempo terrenos. São divinos e ao mesmo tempo humanos. São espirituais e ao mesmo tempo políticos. São invisíveis e ao mesmo tempo ganham visibilidade, tangibilidade histórica. São movimentos, mas também são estruturas. E isso acontece a um tempo só. Eles se cruzam, eles se pervadem. O texto básico para afirmar isto
É Colossenses capítulo 1, verso 16, que nos diz o seguinte: nele, em Jesus, todas as coisas foram criadas no céu e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, o lugar do poder, ou autoridades, exousia, principados, arcai, ou autoridades, ou domínios, quiriotes, todas as coisas foram criadas nele e para ele. Na sequência de Colossenses 1, a gente chega ao verso 20, se você quiser ler adiante. No verso 20, se fala da reconciliação que Deus está fazendo e fará em Cristo. E se diz que são tanto as coisas do céu, como as coisas da terra, as visíveis como as invisíveis, que serão reconciliadas um dia totalmente em Cristo Jesus. E Paulo diz que a intenção de Deus é iniciar esse processo reconciliador já agora. Assim, surge uma conexão com o verso 16 imediatamente, mostrando que a intenção de Deus é a reconciliação do cosmos todo em Cristo Jesus. E ele entende que isso atinge a todos os níveis. Atinge o nível do Estado, atinge o nível das forças políticas, atinge o nível das instituições, bem como dos indivíduos, bem como das forças invisíveis do poder. E agora preste atenção: isso amplia muitíssimo as fronteiras daquilo que nós chamamos de evangelização e daquilo que nós chamamos de redenção. Segundo lugar, precisamos ver as fontes negativas do poder que assolam a sociedade humana, porque essas primeiras não têm que ser necessariamente negativas. Quais são aquelas especificamente negativas que assolam a pessoa humana? Primeiro, eu quero falar dos poderes que existem fora e que são seres espirituais, reais e autônomos e que tentam penetrar a realidade humana. Está em Efésios, capítulo 6, versos 12 e 13, onde se diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E essas forças existem autonomamente, são poderes reais, invisíveis, abstratos, que estão aí, e a intenção deles é penetrar nas estruturas do poder, penetrar no Estado, penetrar nos reis, penetrar nos príncipes, penetrar nas mentes humanas, penetrar na cultura humana, penetrar nas instituições humanas, penetrar na interioridade humana. Isso existe aí autonomamente, em si mesmo, diabolicamente, e a intenção é penetrar. Segunda fonte do poder pessoal que assola a pessoa humana são os poderes que existem também como manifestações das forças intrínsecas que habitam a interioridade humana. Ou seja, não há só demônios fora, há muitos demônios dentro. Os de fora são aqueles que a gente chama de diabólicos. Os de dentro são os humanos, psicológicos. Se nós aniquilássemos todas essas forças que vêm de fora para oprimir a mim e a você, ainda assim nós correríamos o risco de vivermos com a alma mal assombrada por causa de todos os fantasmas que perturbam a existência humana dentro. É o que Jesus diz em Marcos 7, de 20 a 23. Diz: o problema é o que sai de dentro, ele disse. Prostituição não é tanto uma coisa relacionada a pombagira, é algo que está dentro de você. Adultério, homicídio, violência, destruição, lascívia, desejo maligno, egoísmo desenfreado. Jesus disse: essas coisas não vêm de fora, elas saem de dentro. E são poderes tremendos.
que constroem governos, derrubam governos, que constroem igrejas, derrubam igrejas, que fazem casamentos, destroem casamentos. Estão aí, dentro de mim e dentro de você. Terceiro, os poderes que existem como psiquismos coletivos, que são alimentados pelos seres espirituais e pelas forças intrínsecas que nos habitam e que se afloram de dentro de nós, e que são retroalimentados pelo sistema criado por nós em sociedade. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, no capítulo 9, para você perceber como o Apocalipse fala desse terceiro termo, dessas forças que são psiquismos coletivos, usados, induzidos pelas forças espirituais que vêm de fora, que são alimentadas pela nossa interioridade, que formam uma cultura poderosa. Veja aí Apocalipse 9:1, como se fala de uma determinada pessoa, um ser alienígena, que vem de fora. E o verso 2 o chama de pessoa, atribui a ele pessoalidade. O verso 11 atribui a ele mais pessoalidade ainda, força que vem de fora. Agora, como é que ela atua? Os versos de 7 a 10 nos dizem que essa força atua mediante o conjunto das realidades da sociedade. Isso me impressiona. O verso 7 diz: são como cavalos preparados para peleja. Toda essa coisa da força militar. Suas cabeças são como coroadas, como parecendo de ouro. A força política, o poder. Seus rostos são como rostos de homens. Tem inteligência humana, capacidade do pensar humano. Verso 8 prossegue e diz: seus cabelos são como os cabelos de mulheres. Tem toda essa força da sensualidade, da sexualidade. Seus dentes são como os dos leões, é violência. Tinha couraça, como couraça de ferro, também fala dessa violência. E ainda o verso 10 diz que eles trazem consigo os ferrões das angústias existenciais mais profundas. Então vejam, existem as forças que vêm de fora, que são pessoais. Elas atuam mediante o conjunto da realidade humana: poder militar, poder político, inteligência humana, sensualidade, violência, angústia existencial, e agem apenas dos humanos. Dizem os versos 4 e 5, não estão agindo na natureza, não necessariamente no mar, nem nos rios, mas na interioridade, na existencialidade humana mais profunda, trazendo angústia, morte, sentimentos autodestrutivos. Vejam o verso 6, como esses poderes geram uma existencialidade social. Toda uma geração sentindo a mesma coisa, contida pelo mesmo sentir. Cria-se uma cultura. Nesse caso aqui é uma cultura de angústia, é uma cultura de suicídio. Mas o mesmo fenômeno se dá no mundo inteiro, gerando culturas diferentes. Deixa eu dar uma ilustração disso, e vocês têm que prestar toda atenção. E hoje de manhã, se vocês realmente não estiverem interessados, daqui a 10 minutos eu vou perder vocês. Fiquem aqui, por favor. Abra a Bíblia em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ver como esses poderes se ilustram na vida do gadareno. Marcos 5. Todos nós conhecemos a história do gadareno perfeitamente. Para entendermos melhor a história, no entanto, a gente tem que saber um pouquinho do contexto histórico. O gadareno procedia de uma cidade que pertencia a um grupo de 10, chamada de Decápolis, as 10 cidades. Cidades de Decápolis se orgulhavam de terem sido fundadas por Alexandre o Grande e ampliadas pelos seus sucessores, Seleuco, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco. Elas eram um centro de expansão da cultura grega. No início da ocupação romana, depois que os romanos destronaram os gregos e tomaram conta de tudo, Geresa, ainda assim, naquele iníciozinho de ocupação, se orgulhava de seu templo dedicado ao culto de César. Naquele tempo,
No início da ocupação romana, as 10 cidades gozavam ainda de certa autonomia política. Gerasa foi possivelmente a mais atacada daquelas cidades, atacada por judeus que se rebelaram muitas vezes, primeiro contra os gregos, as revoltas judaicas contra o domínio seleucida ou ptolomaico, e atacaram Gerasa, e depois atacados pelos romanos, de modo que Gerasa foi uma cidade trilhada pela violência durante alguns séculos. Assim, foi que aquelas cidades estiveram sob sempre algum tipo de dominação na sua história. A atitude deles para com Roma, por exemplo, era extremamente ambígua. Isso porque Pompeu os libertara dos judeus que tinham tomado. Depois os romanos que os libertaram, os entregaram para Herodes de mão beijada. Após a morte de Herodes, Augusto tirou a subjugação de Herodes, botou a sua. O sentimento de revolta, de ódio, era grande em Gerasa. A prova disso está no fato de que antes de destruir Jerusalém, Vespasiano enviou Lúcio Ânnius contra Gerasa, a fim de destruir todas as vilas e povoações, porque eles sabiam que destruir Jerusalém não era suficiente. Havia focos de guerrilha, de revolução muito fortes em Gerasa. Agora, pensando nisso, vamos entender a história do gadareno. Ele vem daí. Ele não existe neutro no tempo e no espaço. Ele é filho dessa história. Ele carrega essa memória coletiva. Ele é fruto desse existir. Ele é síntese de tudo isso que existe aí, como nós somos síntese de tudo aquilo que existe em volta de nós. História desse gadareno, loucamente possesso por seres espirituais que oprimem a Gadara e a Gerasa e que eram veiculados através do psiquismo coletivo da população. Os 3 poderes estão aqui. Primeiro, o poder que vem de fora e possui. A individualidade autônoma do ser que vem de fora é afirmada claramente no texto. Verso 2 diz: havia um homem. Notem, o primeiro ser é o homem, possesso de espírito. Há um homem e há um poder que veio de fora, penetrou nele. Verso 6 diz: ele viu Jesus, não o homem, os espíritos que estavam nele correram para Jesus e o adoraram, afirmando um conhecimento prévio de Jesus que os espíritos tinham, o homem não. Verso 8 diz que Jesus diz: sai deste homem espírito. O homem fica, o espírito sai. Ele era alien no homem. Verso 13 diz: e eles saíram do homem, que ficou homem inteiro, e entraram nos porcos. Não há dúvida de que há poderes pessoais, reais, que existem fora, penetram a interioridade humana. Só nega isso o cético mais estúpido que se possa conhecer. Segundo poder é o poder que aflora de dentro. São os elementos da loucura do gadareno. O gadareno é possesso, mas também é doido. Ele não está sozinho. O diabo não encontrou um coração neutro. Encontrou uma alma complicada, torta, aflita, enferma, angustiada, pisada, ferida. Encontrou fantasmas interiores, conflitos familiares, memórias amargas. Encontrou um monte de bichos dentro dele. As loucuras do gadareno são encontradas em muitos dos doentes que não são possessos de espíritos malignos e que são atormentados apenas por si mesmos e que manifestam os mesmos sintomas, mesmo sem espírito maligno. Inquietação, isso é extremamente existencial. Andava sempre, andava sempre, andava sempre, andava sempre, não parava, não sentava, não se aquietava nunca. Violência, diz a Bíblia, quebrava tudo. Morbidez, vivia nos sepulcros, desistira da existência, sentia-se bem perto da morte, sentimento autodestrutivo, se feria com pedras. Agora preste atenção, talvez a mesma legião de demônios
em outra personalidade, tivesse gerado uma atitude totalmente diferente da do gadareno. Mesma legião, no outro tipo de personalidade, em vez de ter gerado inquietação, violência, morbidez e sentimento autodestrutivo, podia ter gerado alguma outra coisa totalmente diferente. E quem já lidou muito com poderes espirituais sabe perfeitamente que isso é possível. Os sintomas não são sempre os mesmos. Depende da personalidade que os demônios encontram. Depende dos bichos que existem dentro do ser humano. Terceiro poder é o poder que existe fora e que mantém a loucura demoníaca, e que não é necessariamente o diabo. O diabo existe com as suas forças, existem os fantasmas psicológicos, e existe esse terceiro termo, que é formado pelo ajuntamento das nossas individualidades que projetam algo que se transforma em cultura, que é alimentado pelos nossos processos de comunicação e que é manipulado por essas forças espirituais ainda mais superiores. Vejam aqui a relação da cultura com os poderes psicoespirituais. Primeiro vamos ver o nome, Gereza. Pode ser uma alusão ao hebraico Gers, que significa expulsar, tirar de dentro, expelir. Vejam, se assim é, como a cultura daquela cidade estava impregnada pela ideia da possessão. Até a cidade carregava o estigma de tirar algo, de se sentir invadida, possuída, estuprada, violentada. Com relação à cultura, nós não podemos nem ser inocentes, nem ser destrutivos. Não podemos ser inocentes, abençoando todas as culturas, como se elas fossem em si mesmas boas, nem podemos ser destrutivos, destruindo a todas elas. Nós temos que exercer discernimento de espíritos quando a gente lida com culturas humanas. E aqui variaria uma pergunta sobre a relação entre os deuses afro-brasileiros e a cultura brasileira. Sobre tudo que está aí, jeitinho, maneira como fazemos política, como fazemos negócio, como mantemos relações sexuais, como criamos filhos, como chegamos atrasados, como não mantemos compromissos, como manipulamos a palavra, jeito ambíguo de ser. Certamente isso não tem nada a ver com o Deus cristão. Certamente isso tem a ver com a multidão dos deuses deste país que formaram uma cultura, e que cultura esta que nós, mesmo os cristãos salvos em Jesus, temos que exorcizar de alguma forma depois de discerni-la, porque caso contrário a gente continua cristãos, mas absolutamente amarrado por esse sistema, esse poder poderosíssimo. Ainda vamos ver a relação da sociedade com os poderes psicoespirituais. Vejam que aquela cidade alimentava o processo. O sujeito não trabalhava, não fazia nada, mas não morria de fome. Por quê? Vivia nos sepulcros, mas não morria. Por quê? Porque a cidade o alimentava. A cidade precisava do processo. O processo cumpria um papel redentor, vicário naquela cidade. A cidade fazia cadeias quebráveis para o seu possessinho. Porque diz assim, ele quebrava todas as cadeias. E eu não acredito nisso. Eu acho que o homem é capaz de fazer cadeias tão fortes que nem o diabo quebra dentro de um ser humano. O diabo não tem poder para sair violando todas as leis da física. Se você fizer cadeias mesmo, ele quebra o braço do possesso, mas não quebra a cadeia. Agora, essas correntes aqui eram feitas para serem quebradas. Era algo vicioso, fazia parte do sistema. Ele é poderoso, a gente prende, mas ele quebra, a gente prende, mas ele quebra, a gente prende, mas ele quebra. Ele era o ser livre numa sociedade cativa. A cidade queria o seu endemoniado possesso. Verso 17, quando eles veem o endemoniado livre, eles se apavoram. Eles precisam do possesso. Pedem a Jesus para ir embora. Possesso de estimação
fazia parte de todo o processo de sobrevivência psicossocial daquela sociedade. Desta forma, irmãos e irmãs, nós aprendemos o seguinte: que as sociedades humanas precisam de seus possessos, de seus malucos, de seus esquisitos, de seus esquizofrênicos, que as famílias precisam de suas ovelhas negras, que as igrejas precisam dos seus doentes incuráveis. Sabe por quê? Porque essas pessoas mantêm a gente diferente da besta. Dá uma sensação de saúde para nós quando a gente vê o doido. O resto da família se sente protegida quando a ovelha negra encarna aquele papel. Aí a mãe diz: puxa, eu tenho 7, 6 são ótimos, só um. Agora, não é um, às vezes os 6 são doentes também, mas aquele outro é tão doente que dá a sensação de que os outros 6 são sadios. Eles servem como bodes expiatórios. Sociedades humanas não podem sofrer sua própria violência, não sabem sofrer sua própria impotência, não sabem administrar sua própria frustração sem algum tipo de válvula de escape. Também não podem viver sempre dos ódios revolucionários, porque os ódios revolucionários cansam. Aparecem então os loucos, os possessos, os monstruosos, os suicidas, os Abiakel, os Paulo Maluf, todo esse pessoal. Aparece, a gente joga a culpa todinha na nação deles. Aparece o Bispo Macedo. Nós evangélicos estamos usando o Bispo Macedo como bode expiatório. Bispo Macedo é igualzinho a 70% dos líderes evangélicos que eu conheço nesse país. É triste, mas é verdade. Lida com dinheiro com a mesma eticidade. As contas da casa e as contas da igreja estão tão misturadas que eles não sabem dividir uma da outra. O estatuto da igreja, ele é dono para sempre, como muitos de vocês são nas suas lá. Mas a gente precisa de alguém para ser o nosso possessinho de estimação. Que aí quanto mais doido a sociedade o fizer, mais sadio nós nos tornamos. E até criamos a EVB. Precisamos tomar cuidado para que a EVB não seja resultado dessa atitude para com o possesso, para nos diferenciar dele. Nós queremos que ela seja o resultado do nosso compromisso com a unidade, com o corpo de Cristo. Pensem, por exemplo, na Colômbia. Colômbia está conseguindo, parece que, iniciar um processo de saída da sua crise usando o possesso. O gadareno lá é o narcotraficante que está carregando a culpa de todos. E aí, como um encarna a culpa de todos, a sociedade começa a se sentir sadia, inicia processo de diálogo. No Peru eles ainda não acharam o que carrega a culpa de todos. Então a desgraça ainda está presente de maneira absoluta lá, até que o bode expiatório apareça. A relação entre a dimensão sociopolítica e os poderes espirituais é aqui profundamente estabelecida, se não preste atenção. O possesso gadareno expressava o melhor modelo de rebelião contra a opressão e a impotência. Estranhamente, o gadareno era o mais livre dos homens, porque ele era o único que quebrava tudo. Ele era o único que ia para onde queria. Ele era o único que ninguém segurava. A loucura é a mais sutil das liberdades. Mesmo Davi se fez de louco quando quis se ver livre do seu inimigo. Começou a babar por aí e deixar em paz. Gadareno tem um triplo papel sociopolítico. Primeiro, ele se feria com pedras por uma sociedade que não sabia ser livre. Ele se machucava pela sociedade. Segundo, ele era a expressão mais livre
e organizada de uma sociedade oprimida e desorganizada. Qual é o teu nome? Ele diz legião, que era a mais organizada forma de coletividade daqueles dias. Nota que os demônios falam latim, teu nome, legião, e pedem para não sair do país, revelando assim o ideal romano de permanecer lá. Agora, eu estou dizendo que o diabo não estava no Gadareno? É isso que eu estou dizendo? Não, estava lá mesmo. Cultura não sai do Gadareno e entra nos porcos. Quem sai é o espírito maligno. O que eu estou dizendo é que as três coisas andam juntas, sempre. Assim nós descobrimos que doenças psicodemoníacas também podem ser produzidas, ou pelo menos agravadas, por conflitos entre tradições, culturas, dominação colonial, revolução. Além disso, é possível ver como uma cultura pode ficar possessa dessa força fenômeno que molda a vida das pessoas. Minha pergunta é: o quanto da cultura brasileira não está possuída por esse poder opressor e destruidor? Terceira coisa que temos que entender nesta manhã: as dimensões do poder que Jesus enfrentou e como elas se corporificaram diante dele. Como foi que Jesus lidou com o poder? Como foi que o poder se corporificou diante dele? Primeiro vamos ver as expressões institucionais do poder. Primeiro ele lidou com o Estado. E preste atenção, Jesus nasceu, cresceu e morreu sob um governo totalitário e tirânico. Jesus nunca soube o que foi democracia, humanamente falando, historicamente falando. Isso é um consolo para muita gente aí em volta do mundo, né? E o Estado serve para quê? Serve para cumprir a profecia de Miqueias, leva para Belém, passa a ordem de um censo e vai para Belém para ser se cumprir. Serve para levá-lo para o exílio, cumprindo a profecia de Oséias 11:1. O Estado oprime o seu povo e o seu país e dá a ele uma cosmovisão. O ameaça através de Herodes e recebe a denúncia, a resposta dele. Vai, diz esta raposa. Continua a caminhada do reino hoje, amanhã e depois, só vou terminar na hora de terminar. E o Estado julga e o mata. A relação de Jesus com o Estado não é a melhor que a gente pode conceber. Outra força, outro poder institucional que se manifesta no existir de Jesus é a religião, que tinha um poder esmagador. Por exemplo, a religião sempre o observa com suspeita. Isso é um consolo para muitos de nós, não é? A religião o questiona. A religião o classifica. Dá nomes a Jesus. Ele é o herege, samaritano doido, Beelzebu, é o comilão, é o bebedor de vinho, é o endemoninhado, é o embusteiro. São todos nomes que a religião dá a Jesus. A religião conspira contra ele, a religião julga, a religião mata. E quais são as expressões pessoais do poder que Jesus experimenta no seu existir humano? Primeiro, ele experimenta o poder do pobre, que depois de Deus é quem mais tem poder sobre Jesus. Porque o pobre nos evangelhos tem o poder de mudar os planos de Jesus. Desde quando a gente diz: Jesus é para ali, mas alguém veio, pobre e tal, e foi para lá. Virou a agenda dele ao contrário. O impotente tem poder sobre Jesus. O constrange a agir. Mulher Serofinícia, Jesus diz: não quer que ninguém me interrompa. Queria que ninguém soubesse, mas não pôde. Uma mulher que estava impotente porque lutava com o diabo não dava para lutar, clamou tanto que Jesus foi constrangido a agir. Ou possesso, que força Jesus a entrar na luta espiritual, mesmo diante da sinagoga. Ou o rico, com quem ele come
e convida ao arrependimento que se manifesta prioritariamente em obras de generosidade. O teólogo e o intelectual é um outro poderoso nos evangelhos. O escriba, o doutor da lei, o teólogo, às vezes a gente fica pensando só no rico como poderoso, mas o evangelho mostra que muitos de nós que andamos aí de sandalinha, pobrezinho, com cara lânguida, somos poderosíssimos. Os teólogos, os intelectuais que classificam as pessoas, que dão nome às pessoas, chamam esse de conservador, chamam aquele de progressista, que dizem que esse é alienado, que dizem que aquele é realista. Tem um poder enorme esse sujeito. Estava lá nos dias de Jesus. Jesus questiona a tirania do intelectual, a tirania do saber, o patrulhamento do saber. O religioso também estava lá. E era um religioso pobre, fariseu. Na maioria deles eram pobres, porém opressores. Opressão não é coisa só de quem tem poder econômico ou político na mão. É possível ser profundamente tirano enquanto pobre. E a religião é o instrumento mais poderoso de opressão na mão do pobre legalista. Jesus acusa o fariseu de tirania religiosa. Ou o líder oficial da religião. E aqui preste atenção. Jesus experimenta o poder do líder oficial, ao qual Jesus ignora durante toda a vida, até no julgamento, não responde palavra para o pessoal. Não deu a mínima do poder oficial da religião. E ainda, ele experimenta o poder do político, ao qual Jesus denuncia, que é Herodes, ao qual Jesus incita a verdade, que é Pilatos, ao qual Jesus relativiza a autoridade, que é Pilatos, quando diz: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não tivesse sido dada. E a última força pessoal que cruza o seu caminho é a do diabo, que o tenta fisicamente, multiplicação dos pães, que é a tentação da crise econômica, de achar um caminho mais curto para a solução do problema. Ou tenta psicologicamente, que é a tentação do pináculo, a tentação do uso manipulante da publicidade. Pula, porque os teus anjos vão socorrer e você já começa um ministério glorioso com relações públicas e publicidade. É a tentação de colocar a publicidade na frente da missão. O diabo tenta politicamente e oferece o poder do mundo. Tudo isso eu te darei. É a tentação do poder político que dá controle sobre a vida dos outros. Esses são os poderes que Jesus experimenta no seu existir humano e histórico e que, de certa forma, estão presentes na vida de todos nós, ingerindo, influenciando, moldando, forjando o existir humano de cada um de nós. Em quarto lugar, temos que ver a vivência do poder na perspectiva do reino. Como é que no reino nós somos incitados a lidar com esses poderes, a enfrentar esses poderes, ou a usar esses poderes? A vivência do poder na perspectiva do reino de Deus começa com o fato de que ninguém foge do exercício de alguma forma de poder, e que mesmo o poder descrito em Atos 2:8 pode ser manipulado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Paulo diz em 2 Coríntios 10:8 que esse poder que foi dado para edificação pode se transformar no curso da história em poder para destruição. Ele repete a mesma coisa em 2 Coríntios 3:10. Esse poder pode virar destrutivo. E quantos de nós não temos visto isso? Gente que começou com oração, com unção, com amor à Bíblia, com o coração posto em Deus, prega, 10 chegam, 100 chegam, 1000 chegam, 10.000 chegam, 5 aproximam, ficam em volta dessa pessoa. E é esse poder que no início eletrizava para a glória de Deus, agora começa a ser utilizado para manipular, para destruir, para atingir propósitos, para enriquecer, para o exercício tirando do poder sobre a vida dos outros, manipular, para se servir, para que se exerça o poder
na perspectiva do reino, é preciso que se tenha os seguintes níveis de discernimento. Número 1, é preciso discernir a tendência natural do poder, que é para autonomia em relação a Deus. A tendência de toda forma de poder é tentar se tornar autônoma em relação a Deus. Qualquer um, mesmo aquele lá de Atos 2 que um dia encheu sua vida, que vem de Deus, que marcou você, você tem que todo dia colocar isso diante de Deus, senão você cai na síndrome de Lúcifer, não tem a menor dúvida. Segundo, é preciso discernir o princípio fundamental pelo qual o poder é exercido. O poder só é exercido no reino pela fixação do serviço. Mateus 20, 25, Jesus diz: vejam as formas de poderes e como aqueles que têm poder os exercem lá fora. Entre vós não é assim. O exercer do poder não é tirano. O exercer do poder tem a ver com o serviço. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Terceiro, é preciso discernir a ética essencial do reino, que é baseada no amor. Sem essa ética do reino, toda forma de poder vai se corromper imediatamente. Sem que o exercício do poder seja calcado nessa ética essencial do reino, que é fundada em amor, justiça, paz, santidade, todas as expressões de poder serão corrompidas na nossa existência. Para meu irmão, minha irmã, concluindo, eu quero voltar para o Gadareno. Como foi que Jesus lidou com os poderes? A gente já sabe que o poder é profundamente amplo, tem a ver com as coisas tangíveis, intangíveis, visíveis e invisíveis. Já sabe que não há separação entre o material e o espiritual quando se trata de poder. O Estado está pervadido de poder espiritual, a espiritualidade está pervadida de intenções políticas. Todas as coisas formam um só no todo do universo, e o grande apelo de Deus é que em Cristo Ele quer redimir a todas essas coisas, trazê-las todas elas cativas à autoridade e ao poder de Jesus. Já sabemos que a gente lida com forças estranhas de poder. Alguns vêm de fora, alguns brotam de dentro, alguns se adensam como resultado do nosso ajuntamento coletivo, formam cultura, veículos de comunicação, sentir global. Já vimos como foi que Jesus experimentou o poder institucional, poder pessoal, como foi que ele lidou com cada um deles, reagiu a cada um deles. Nós vamos ver agora como foi que Jesus exorcizou esses poderes malignos. A grande resposta de Jesus aos poderes é a cruz. Vamos abrir juntos a palavra de Deus. Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler no verso 3 em diante. Colossenses 2. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Verso 15. E despojando, leia comigo, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Grande triunfo de Deus sobre toda forma de poder é a cruz. A cruz desmascara a insensatez da sabedoria humana, a injustiça essencial da lei humana, a corrupção radical dos poderes humanos.
1 Coríntios 1, 18, 20 e 21 nos dizem que a cruz contradiz a sabedoria do intelectual. Ela relativiza o poder do intelectual. A cruz crucifica a lei e o mundo. Ela é a grande resposta de Deus ao poder da lei, que pretende ser absoluta e não é. Ela em si mesma é essencialmente maligna e opressora em muitas ocasiões. A cruz suscita hostilidade pública, diz Filipenses 3, 18, quando fala daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, os quais unicamente se preocupam com coisas terrenas. A cruz é a resposta de Deus ao poder opressor da opinião pública. Mais ainda, a cruz é escândalo para o poder do religioso. Ela é a resposta de Deus ao poder religioso. Se eu e você queremos lidar com esses poderes, nós temos que ser gente de alguma forma marcada pela cruz. A única maneira de lidar com o poder da intelectualidade, da lei, da opinião pública, da religião, é se nós carregarmos sobre nós o signo e a marca mais profunda da cruz. Em segundo lugar, Jesus lida com os poderes não só respondendo a eles, mas Jesus os relativiza. Os relativiza na ressurreição, onde todos os poderes são relativizados. Começa com o poder mais absoluto até então, e é relativizado, é a morte. A morte já não tem mais agora poder absoluto. Alguém já saiu dela, rompeu o ciclo, o sistema fechado dela. Como diz o livro de Tiago, não foi possível que as garras da morte o segurassem. Ele rompeu isso. O poder do inferno foi relativizado. O poder da natureza caída, que apodrece, foi relativizado porque alguém saiu glorioso da tumba. O poder do Estado poderoso foi relativizado. Puseram o selo do imperador romano na porta da tumba, e no dia da ressurreição o selo foi partido de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. O Estado não tem mais a última palavra. Como é que Jesus enfrenta esses poderes? Ele os discerne e depois ele os ataca. É aqui que eu chamo para o gadareno outra vez. Como foi que Jesus enfrentou o poder que vem de fora? Ele simplesmente disse: sai. E o bicho saiu. Expulsou na sua autoridade. Esse poder que vem de fora, a gente confronta em nome de Jesus, manda sair, mas só manda sair quando você tiver certeza que quem está dentro é alguém que vem de fora. Eu sempre prefiro tratar o endemoniado como humano do que um humano como endemoniado. Eu prefiro tratar o diabo como gente do que a gente como diabo. Enquanto eu não tenho total certeza de que quem está ali é o diabo, eu prefiro tratar como gente. A maioria de nós faz o contrário. A maioria de nós trata a gente como diabo, o diabo como gente. O que acontece é que alguns ficam dizendo: não, eu vou tratar de qualquer um que pareça endemoniado como possesso, porque eu não quero dar ao diabo a chance de bater um papo comigo. Como diabólico, quando o diabo é tratado como gente, se faz mal para ele. Quando um ser humano é tratado como diabo, isso o esmaga. Com relação ao poder que existe dentro, Jesus o cura. Primeiro ele o cura porque ele o trata com amor. Ele sai do outro lado do lago, rema 7 quilômetros, vai a Gadara fazer nada, não tem outro objetivo a não ser tratar desse homem doente. Uma expressão poderosa de um amor ativo. Segundo, ele identifica a diferença entre o possesso e as desordens do possesso. Expulsa o demônio para poder tratar dos fantasmas interiores do possesso. Preste atenção, não expulse do homem o que é do homem, para que o seu exorcismo não vire, por exemplo, castração. Eu vi algumas pessoas dizendo assim: sai espírito da sexualidade. O sujeito ficou impotente. Cuidado, não manda sair assim não.
Egoísmo. O sujeito ficou bobo, sem ego, andando por aí um autômato. Egoísmo. Egoísmo é patologia do ego, não é demônio. A gente trata com a cruz. Expulsar tudo, ser sem ego, não é ser humano. Tem que ter ego, tem que saber dizer ego. Eu, como Jesus diz, eu sou. Então cuidado, tem muito exorcismo por aí patológico. Esses vivis por aí mandando sair espírito de tudo que é coisa, estão matando a gente. Tem gente ficando impotente, mulher ficando frígida, gente perdendo a dignidade, espírito da ira. Tem certas iras que precisam existir para que você continue a ser gente com respeito próprio. Mas não deixa ela se pôr sobre o sol se pôr sobre ela, porque aí ela vira diabólica. Então Jesus separa uma coisa da outra. E ainda, ele cura esse indivíduo, reintegrando-o à família. Sabe que a maior parte dos fantasmas que crescem dentro de nós nascem na nossa casa, nascem de relações torcidas. Então ele diz: vai para casa, meu filho, volta para casa, vai para casa, rearrumar a tua vida em casa, que esses fantasmas somem. A cura humana passa profundamente pela família. E ainda, ele deu uma função histórica a esse ser humano. Vai contar o que Deus fez por ti. Agora tu tens propósito, objetivo, razão para existir. Terceiro nível de poder, Jesus tratou e exorcizou da seguinte forma: é o poder criado pela sociedade, que ganha forma de cultura, de instituições, de governos, de atitude coletiva. Primeiro, ele quebrou o ciclo realimentador do processo. Ele usou o porco expiatório. Eu não vou chamar de o bode expiatório, é o porco expiatório. Ela não era uma cultura de bodes, era uma cultura de porco. Então Jesus usou, mandou a cultura todinha para dentro do lago. Quebrou o ciclo vicioso. Agora o povo não tinha mais desculpa. A culpa tinha sido tirada, levada. As pessoas tinham que ficar cara a cara com a realidade, não havia mais bodes expiatórios. Eles tinham a chance de serem curados ou de rejeitarem a cura, que foi o que eles fizeram. Segunda coisa que Jesus faz para ensinar a exorcizar aquela cultura foi desmascarar a situação. Qual é teu nome? Havia demônios dentro, mas também havia legiões de memórias opressivas na cabeça daquele homem. Qual é teu nome? Eu fico pensando, por exemplo, no exorcismo coletivo do racismo na América. Não está totalmente exorcizado, mas começou, bem começado, com Martin Luther King. O que havia? Alguém chegou lá e teve a coragem de olhar para os demônios da sociedade e dizer: qual é teu nome? E aí ninguém mais podia dizer: é republicanismo. Ninguém mais podia dizer: é cultura anglo-saxã. Ninguém mais podia dizer nenhuma outra coisa. Qual é teu nome? E a sociedade teve que dizer: racismo, porco e sujo. Lá na África do Sul, está vendo lá um trabalho de exorcismo coletivo. Alguém começou a ter a coragem de levantar e dizer: qual é teu nome? A sociedade teve que confessar seu nome. E foi que Gandhi começou a fazer na Índia, senão um trabalho de exorcismo. Qual é teu nome? Foi que Wesley fez na Inglaterra, numa perspectiva de avivamento integral, mas que passou profundamente pelo desmascaramento das forças opressivas da sociedade. Qual é teu nome?
E a resposta foi escravidão, abuso no comércio, destruição das famílias, produção de sistemas absolutamente esmagadores. Qual é teu nome? Meu amado irmão e irmã, eu acredito que no dia em que os líderes evangélicos entenderem a profundidade revolucionária dessas verdades, nós começarmos a ensiná-las em nossas igrejas e comunidades, nós veremos genuinamente acontecer a mais linda expressão de redenção integral, a qual gerará uma reforma visível e que produzirá a mais profunda revolução nos porões da existencialidade humana e institucional do Brasil. Mas tudo isso tem que começar aqui, entre nós e pela casa de Deus.